E muito obrigado pela oportunidade que todos estamos tendo hoje de sermos tocados pelas luzes divinas e abençoadas do Cristo, que elas possam chegar até as nossas mentes e principalmente aos nossos corações e fazer com que nós saiamos daqui hoje muito melhores do que quando chegamos. Vocês já tiveram a oportunidade de conhecer a minha melhor metade, a fórmula, a parte constante da minha fórmula do amor, aquela que faz com que tudo aquilo que aconteça, o resultado final, seja sempre o melhor nas nossas vidas diárias. Muito obrigado pela tua presença, obrigado por você ser a constante da minha fórmula do amor. Muito, muito obrigado. E com você eu falo depois, viu? Deixa eu me recompor aqui que o negócio hoje foi pesado. Esse óculos aqui de quem é? É seu, amor? É. Muito bem. Fórmula do amor. Quando a gente fala nesse negócio, nesse assunto, né, a gente pensa que nós vamos ter a razão, nós vamos ter a solução de todas as nossas dificuldades, de todos os nossos problemas, nós vamos conseguir colocar tudo isso numa equação, numa maneira, e nós vamos conseguir chegar a um resultado final que vai ser satisfatório. A ideia hoje é mais ou menos essa, nós trazermos o conceito e a ideia do amor, todas as variáveis que ela compõe, tudo aquilo que pode afetar o resultado final, dentro de uma fórmula, dentro de uma maneira, mas não uma fórmula matemática, mas sim uma fórmula de comportamento. Para que nós possamos chegar ao final da aplicação desta fórmula, termos mais ou menos os mesmos resultados e as mesmas respostas que todos nós procuramos. Quando a gente fala em fórmula, e todo mundo estava fazendo isso até uns 2 anos atrás, quando a gente estava aí na high school, todos nós estamos familiarizados com esse tipo de coisa. 3, ok, 3, 2, 3, não tem problema, não é nada assim muito mais longe do que isso, né? Mas todos nós estávamos habituados ao exercício e aplicação das fórmulas nos nossos estudos, na nossa vida e tudo mais. Mas para que serve uma fórmula? Para que a gente usa uma fórmula? Qual é a utilidade dela? A primeira utilidade é que a fórmula é um método prático, e eu gosto dessa palavra, prático, de resolver um assunto, de dar instruções ou de expressar uma operação. Então nós entendemos como é que as coisas devem ser feitas na prática através de uma série de variáveis que nos são colocadas. A outra coisa é que a fórmula, o emprego da fórmula permite compartilhar um método padrão que assegure sua chegada ao mesmo tipo de resultado. Ou seja, são métodos práticos de que se todos nós utilizarmos da mesma forma, todos nós vamos chegar a um resultado final, se não exatamente igual, muito próximo ou semelhante para todos. O resultado vai ser sempre o mesmo. A outro aspecto da fórmula é que ela é uma indicação do modo de operar para obter um resultado. Então, quando nós colocamos tudo isso dentro da definição de fórmula, então fórmula é quando nós temos um método prático de colocar as variáveis em operação da mesma forma para que possamos todos obter o mesmo resultado. E se nós aplicarmos isso diretamente ou da forma adequada, nós vamos conseguir o resultado da fórmula do amor. Mas, que amor? Que tipo de amor nós estamos falando na composição dessa fórmula? Já dizia Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, que na verdade é logo a primeira frase da introdução do Livro dos Espíritos. Para designar coisas novas, são necessárias palavras novas. Assim, exige a clareza de uma língua para evitar a confusão que ocorre quando uma palavra tem múltiplo sentido. O que é exatamente o que acontece com a palavra amor. Nós vamos ver pelas definições do dicionário que ela tem diversos sentidos e diversas aplicações. Ainda os próprios Espíritos, na resposta da pergunta 28 do Livro dos Espíritos, diz que cabe a vós, humanos, nós, formularmos a vossa linguagem de maneira a nos entendermos. Vossas controvérsias, eles dizem, surgem quase sempre do que não compreendeis sobre as palavras que usais,
porque vossa linguagem é incompleta para as coisas que vossos sentidos não percebem. Então, por falta de linguagem, por falta até de uma capacidade intelectual em alguns momentos, nós não conseguimos ter outras palavras diferentes para definir coisas diferentes. Então, nós usamos a mesma. Quando a gente usa a palavra amor, por exemplo, nós estamos definindo diversas categorias de amor. A primeira categoria de amor, que a gente encontra isso no dicionário, é o sentimento intenso de atração entre duas pessoas, que é o chamado amor-paixão. Aquele que nos tira fora do prumo, que acaba com o nosso bom senso, que nos dá até vontade de casar e passar o resto da vida junto. Aquelas coisas que a gente já conhece, todos nós passamos já por essa situação. É um amor que acaba com o nosso bom senso. Ele tira a gente do prumo, né? Faz com que a gente faça coisas assim inimagináveis até em certos momentos. Mas essa é uma forma de paixão, uma forma de amor. Aquele que tem a atração entre duas pessoas. Nós também temos o amor pelo controle remoto, quando ele funciona, certo? E quando ele não funciona, a gente tem que procurar alternativas. Temos uma outra definição que é um sentimento que induz a aproximar, a proteger ou a conservar a pessoa pela qual se sente afeição ou atração. Pode ser também uma grande afeição ou uma afinidade forte por outra pessoa, que é o chamado amor-afeto. O amor filial, o amor maternal também se encaixam nessa categoria, porque vai muito além do que o amor simplesmente de atração por uma pessoa. É um amor em que você se envolve de uma maneira diferente e se doa até de uma maneira diferente. Agora, existe uma terceira definição no dicionário, que o amor pode ser colocado como a disposição para querer fazer o bem a algo ou a alguém. E esse pode ser classificado como o amor cristão ou, como nós encontramos na origem dos evangelhos, o ágape. O que é ágape? Como é que nós podemos definir ágape? Ágape é um termo greco-cristão que se refere à mais alta forma de amor e de caridade. Pode ser considerado como o amor de Deus pelo homem e do amor do homem por Deus. Ágape abrange um amor universal e incondicional, que transcende e persiste independentemente das circunstâncias. Então, o amor ágape, o amor cristão, o amor que é falado no Evangelho, o amor que Paulo descreve na carta aos Coríntios, é este amor que se fala, é o amor ágape. E quando nós escutamos o Cristo dizer que nós deveríamos estar nos amando uns aos outros, pela nossa incapacidade de definir as palavras ou de definir outras palavras, quando a gente pensa em amor, a gente pensa naquela relação que nos é mais familiar, que é a relação de paixão, a relação de afeição, a relação de mãe e filho. Então eu devo amar o meu inimigo como eu amo o meu marido, o meu cônjuge ou os meus filhos. E não é bem esta forma de amor. Quando o Cristo fala no amor, o Cristo fala no amor ágape, no amor incondicional, no amor que abrange um conceito universal e incondicional de bem-querer, de bem desejar ao próximo. Este é o amor que nós estamos incluindo nessa fórmula. Mesmo porque a fórmula do amor para a paixão, os mais renomados cientistas da Terra até agora não conseguiram chegar nessa conclusão. Eles estão até ainda pesquisando como é que se faz, mas não existe essa fórmula mágica para o amor-paixão. O amor filial, o amor maternal, esse é indescritível, isso é mágico, isso transcende a nossa capacidade de compreensão. Então, o único amor que nós conseguimos colocar numa fórmula e ter um resultado é o amor ágape, é o amor universal. E é deste amor que nós vamos tratar hoje. Quando nós vamos definindo, olhando as outras definições de amor, nós também podemos buscar definições de outras figuras e de outras pessoas que podem trazer esclarecimentos importantes dentro da nossa composição. Então, quando a gente vê Joana de Ângeles, Joana diz que o amor é uma conquista do espírito maduro, é uma forma de negação de si mesmo, em uma autodoação
plenificadora. Não se escora em suspeitas, nem em exigências infantis. Quando não correspondido, não se magoa, nem se irrita, compreendendo que o seu é o objetivo de doar-se e não de exigir. Permite a liberdade do outro, que a si mesmo se faculta, sem carga de ansiedade ou de compulsão. Negação de si mesmo, não se magoa, não se irrita, compreendendo que o objetivo é de doar e não de exigir. Essa definição de amor está no livro O Homem Integral, numa psicografia do Divaldo Pereira Franco, no capítulo 7. Quando a gente vai um pouco mais adiante, nós podemos trazer o conceito de amor trazido por Paulo de Tarso. E esse conceito está na primeira epístola dos Coríntios, no capítulo 13, que são os versos talvez mais famosos de todas as cartas de Paulo. Quando diz que, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada seria. Então ele define que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então Paulo diz que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Sem esse sentimento purificado desta maneira, praticado e trazido nas minhas atitudes desta forma, não adianta eu falar a língua dos anjos, porque eu não tenho nenhum sentimento efetivo, de acordo com as expectativas de Deus, nas minhas atitudes. Se eu não tiver este tipo de amor, eu nada serei. É este amor que Paulo fala. Nós vamos ainda buscar uma outra definição no Evangelho segundo o Espiritismo, e essa definição foi trazida pelo Espírito de Verdade numa comunicação. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Caridade é igual a amor em movimento. Então, devotamento e abnegação fazem parte de uma definição de amor também, sendo o amor em movimento. Caridade e amor em movimento. Amor em movimento é igual devotamento e abnegação. O sentimento do dever cumprido vos dá repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto mais é afetado, quanto mais profundamente atingido é o espírito. Prestem atenção nesta frase. O corpo tanto mais é afetado, quanto mais profundamente atingido é o espírito. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós aprendemos que as doenças que aparecem no corpo são um reflexo do nosso sentimento da alma. E quanto melhor nós tratamos e exercitamos a nossa alma, os nossos sentimentos, melhor isso vai se expressar no corpo. O corpo vai refletir o nosso sentimento. Se nós estamos sentindo e praticando, vivendo, experienciando esta forma de amor, o nosso corpo vai expressar isso. Nós vamos estar mais imunes a doenças, nós vamos estar mais imunes a qualquer tipo de infecção, nós vamos ter um equilíbrio orgânico melhor e assim por diante. Quanto mais pernicioso for o nosso sentimento, raiva, ódio, rancor, desejo de vingança, vaidade, orgulho, mais esses sentimentos vão se expressar no corpo e mais nós vamos ter o reflexo na nossa vida física. Então, o próprio Cristo, porque o Espírito de Verdade era o Cristo, o próprio Cristo dizia que a qualidade do nosso sentimento se expressa diretamente no nosso corpo. Certo?
Isto são algumas definições, algumas dessas variáveis que a gente pode colocar, porque quando a gente constrói uma fórmula, o que é a fórmula? Nós vamos pegar todas essas variáveis, colocar elas numa sequência, para que a gente, quando possa aplicar mais, menos, dividido, raiz quadrada, raiz cúbica, tridimensional, transversal, nós vamos chegar num resultado. Então nós estamos buscando todas as variáveis que fazem parte dessa fórmula, para que a gente possa chegar no final e estabelecer a corrente de pensamento. Então, essas definições, a do dicionário, a de Joana, a de Paulo, a do Livro dos Espíritos, vai nos ajudar a compor essas variáveis que nós temos. Agora, qual é a importância disso? Por que a gente tem que estar trabalhando uma fórmula? Por que eu tenho que estar buscando uma maneira de entender a mecânica desse processo, o racional desse comportamento e dessa vivência, para que eu possa estar, então, entendendo o porquê do que eu estou fazendo? Porque quando nós entendemos o porquê das coisas, tudo aquilo que nós fazemos, ele passa a ter um sentido completamente diferente. Maior, a gente se interage mais, a gente se interessa mais, porque nós entendemos a razão e os motivos pelas quais nós estamos fazendo. Qual é a importância de nós entendermos o amor? E aí, nessa passagem do Evangelho, está a importância do porquê viver dessa forma. Porque qual é o grande mandamento da lei, conforme foi perguntado ao Cristo? E ele nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora, quando Cristo fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, o amor-paixão cabe aqui? Não. O amor maternal, filial, o amor-afeição cabe aqui? O que cabe aqui melhor não seria o amor ágape? Quando a gente pensa no amor ágape, universal, incondicional, sempre querendo o bem do próximo, esse amor não cabe melhor nessa definição? Então, este é o amor que o Cristo está esperando de nós. A vivência desse amor para com Deus e para com os nossos próximos. Como nós podemos conciliar todas essas variáveis dentro desse conceito que a gente acabou de ver? Isso aqui é apenas uma foto, um exemplo do que a gente pode fazer. Mas como é que nós podemos conciliar todas essas variáveis? Talvez, se nós substituirmos a palavra amor, como estava no verso anterior, por sentimento e valores cristãos, ou amor ágape. E quando a gente pensa no conceito do amor ágape, dentro daquela última frase que nós acabamos de ver do Evangelho, nós poderemos ler dessa forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo, semelhante a este, é: tratará com os sentimentos e valores que eu lhes ensinei o teu próximo como a ti mesmo. Tratará o teu próximo com os valores que eu te ensinei. E a nós mesmos. Porque nós também necessitamos de auto-amor. Nós também necessitamos entender as nossas dificuldades, as nossas oportunidades de crescimento, praticarmos o perdão conosco mesmo, o entendimento, buscar equilibrar os nossos pensamentos para que eles possam refletir no nosso corpo um bem-estar, um sentimento de saúde, um estado geral de saúde e assim por diante. Então, quando Cristo dá esse mandamento para nós, de amará o teu próximo como a ti mesmo, não é só o próximo, mas também a nós. Nós também temos uma responsabilidade de praticar esse auto-amor para conosco. Porque, inclusive, esta é uma forma de nós praticarmos este amor para com o próximo, quando nós conseguimos nos valorizar e nos respeitar, entender as nossas dificuldades, as nossas restrições, os nossos problemas e assim por diante. Então, quando a gente olha para essa frase ou para essa definição, fica claro que o Cristo está falando do amor ágape, não do amor paixão, não do amor afeto, mas sim do amor universal. É isso que ele espera. Muito bem.
Já que nós falamos de todas essas variáveis, já temos aqui uma série de definições e pontos que nós podemos estar trabalhando e jogando dentro das fórmulas. Vamos pensar um pouquinho agora como é que nós podemos equacionar essas posturas e comportamentos e trazer isso de uma maneira prática, porque as fórmulas são práticas, para a nossa existência, para o nosso dia a dia. Então, a fórmula do amor, ágape, que é aquilo que nós estamos procurando entender, ela vai trazer para nós as seguintes variáveis. A primeira variável, amor, é igual a disposição para querer ou fazer o bem a algo ou alguém, que também é igual a benevolência. Se a gente for no dicionário, nós vamos encontrar que benevolência tem exatamente essa mesma definição. O amor também pode ser considerado como desapego, como nós vimos naquela comunicação de Joana de Ângeles. Todo aquele sentimento, né, de autoanulação, de você não procurar contrapartida, é você ter um desapego ao teu sentimento. Você não está condicionado a qualquer retorno daquilo que você está fazendo. Então você pratica o desapego. Nós também já vimos que a caridade é igual ao amor em movimento. Quando nós praticamos os aspectos da caridade, nós estamos colocando esse sentimento em prol de alguém. Porque a caridade, nós sempre colocamos ela e fazemos ela em prol de alguém, num primeiro momento. Quando nós fazemos isso em prol de alguém, nós estamos nos movimentando em direção a alguém que está necessitado. Então nós estamos colocando o nosso amor em movimento, em ação, em benefício de alguém que necessita mais do que nós. Por isso que diz que a caridade é o amor em movimento. Nós também podemos, e vimos já, que o amor é igual a devotamento mais abnegação, conforme aquela definição, aquela passagem que nós vimos no Evangelho trazido pelo Espírito de verdade. Nós também já podemos entender que o amor em movimento é igual a benevolência, mais indulgência, mais perdão. Peraí. Da onde você tirou isso? Da onde você tirou isso? Muito bem. Amor, caridade é igual a amor em movimento. Certo? Como está definido caridade no Livro dos Espíritos? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, se caridade é igual a amor em movimento, o amor em movimento é igual a benevolência, mais indulgência, mais perdão. É só uma questão de substituição simples na fórmula. Tranquilo, eu não tirei isso da cartola, ou não quis enganar vocês no processo, etc. Não, é só uma substituição simples que nós estamos fazendo. Quando nós entendemos isso, nós também entendemos que o amor em movimento é uma disposição para o bem e é a aplicação do devotamento e da abnegação. E que quando nós somamos paciência e bondade, nós também vamos ter benevolência, indulgência e perdão. Porque o amor é igual à benevolência. Se nós temos o amor é igual à caridade, amor em movimento, paciência mais bondade é igual a benevolência, indulgência e perdão. Tá claro? Claro que não. Esse era o objetivo, era para deixar assim bem confuso mesmo. É para que a gente possa colocar todas essas coisas na nossa cabeça, digerirmos o processo, para que nós possamos chegar juntos à conclusão e uma forma da gente colocar isso em prática de uma maneira muito mais simples e muito melhor. Resumindo, como é que nós podemos trazer isso? Nós podemos primeiro concluir que o amor ágape é igual ao sentimento cristão. O amor ágape, incondicional, universal, aplicação dos valores de Cristo, este é o sentimento cristão. Que este é o amor que o Cristo nos pede em direção a Deus e em direção ao próximo. Não é o amor-paixão. O amor-paixão é um outro tipo de relação. O que o Cristo pede para nós é o amor ágape. Nós também já entendemos que o sentimento cristão em ação, amor ágape em ação, é a aplicação do desapego, do devotamento, da abnegação, da benevolência, da indulgência e do perdão. Esta soma simples é a equação da fórmula do amor. Quando nós colocamos esses sentimentos, um colocado ao lado do outro, numa somatória constante,
nós vamos ter como resultado sempre a aplicação do amor ágape, o amor cristão em movimento, a caridade em ação, o amor puro que o Cristo nos ensinou, que Ele espera de nós em ação. Não é nenhuma fórmula que exige extração de raiz quadrada, nem multiplicações miraculosas, nem equações trigonometrais do terceiro grau, nada disso. E nós estamos sempre escutando da espiritualidade que o amor é simples, o amor é fácil, o amor é atingível, o amor é realizável. Nós temos apenas que trabalhar ou deixar de lado as negatividades e as inseguranças que nós temos. Orgulho, inveja, ciúmes e essas coisas que prejudicam o nosso entendimento. A fórmula do amor não exige nenhuma complicação, é uma somatória simples de cada uma desses sentimentos que nós temos. Então, vamos falar só um pouquinho a respeito de cada um, do desapego. O desapego, por exemplo, é o direito de se reconhecer ao outro que existem opiniões diferentes. Nós nos desapegamos da verdade absoluta, de que só eu sei, só eu tenho a verdade, só eu tenho a maneira e a fórmula correta de fazer as coisas. Nós nos desapegamos dos valores da matéria, nós nos desapegamos dos valores do orgulho, da vaidade, que isso nos garante uma certa posição, um certo posicionamento, e nós nos desapegamos a isso. Nós passamos a pensar no próximo. O desapego nos leva à tolerância. E tolerante é todo aquele que aceita e compreende que cada indivíduo possui a sua própria maneira de pensar, de sentir e de se comportar. Tolerante é aquele que aceita e compreende que cada indivíduo possui a sua própria maneira de pensar, de sentir e de se comportar. Nós temos o direito de não concordar com o ponto de vista do outro, mas nós temos a obrigação de conceder ao outro de ter o seu próprio ponto de vista. Existe um ditado na América que se diz assim: eu vou brigar com você contra esse seu argumento toda a minha vida, mas eu vou brigar mais ainda para lhe garantir o direito de você pensar diferente do que eu. Mais ou menos essas palavras, não é, Yara? Nesse sentido. Então, não dá agora, não vou buscar, não vou conseguir. Mas o sentimento é esse. Nós não temos que concordar com o outro. Não tenho que ter o mesmo ponto de vista, mas eu tenho que garantir e aceitar que o outro tenha o seu próprio ponto de vista. Não é uma questão de quem está certo e está errado. Essa não é a verdade, porque cada um tem a sua própria. Nós temos diferentes backgrounds, nós vemos em diferentes lugares. Cada um de nós tem uma formação diferente. Então nós temos, naturalmente, opiniões e perspectivas diferentes. Desapego, devotamento. O devotamento é um sinal de grande empenho. É quando nós nos dedicamos muito a alguma coisa, quando nós nos entregamos com toda a vontade em prol de alguma coisa. Então, quando nós praticamos o devotamento, nós estamos entregando o melhor de nós em prol da aplicação prática desta fórmula. Estamos efetivamente comprometidos. O devotamento requer ou é igual a comprometimento. Nós nos comprometemos a fazer o melhor que nós podemos. Isso não quer dizer que nós vamos nos comprometer a fazer sempre certo, porque circunstâncias podem ser que nós tenhamos divergências de opiniões e pela minha forma de enxergar, eu penso que o melhor caminho é esse ou aquele, mas eu estou fazendo sempre com o meu melhor. O meu comprometimento é buscar sempre o melhor, através do estudo, através da prática e assim por diante. A abnegação é a renúncia, é a ação de desistir de alguma coisa, desapego completo das nossas próprias vontades em função de uma outra pessoa. A benevolência, a própria palavra já define, é bondade, vontade de fazer o bem. A indulgência é atenuação da gravidade de uma falta.
É uma bondade que desculpa o que é censurável ou oportuno. Então, todos esses sentimentos somados, lado a lado, vão compor a fórmula do amor. Agora, como toda fórmula, e nós já estudamos isso diversas vezes, tanto na física, quanto na química, quanto na matemática, existem algumas condições de aplicação de fórmula. Então, quais são as condições para a aplicação da fórmula do amor? A primeira condição da fórmula é incondicionalidade. Não há CNTP. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Principalmente, isso vale muito na física e na química. Né? Quando você está em condições normais de temperatura e pressão, você pode esperar este resultado. Na fórmula do amor, não há isso. Mesmo porque as condições normais de temperatura e pressão variam tremendamente de acordo com a hora do dia, da pressão do trabalho, do cansaço, de quantos filhos a gente tem e assim por diante. Porque vai adicionando mais pressão, mais calor, menos calor, esse tipo de coisa. Então a gente não leva isso em consideração. A fórmula do amor é incondicional. Não se faz pré-exigências e nem pré-requisitos e não está condicionada com o nosso momento. Está condicionada ao nosso ser, quem nós somos. Se nós somos seres cristãos em busca da aplicação, do entendimento e do amor ágape, nós temos que estar o tempo todo em condições de aplicar dessa forma. Não importa que os nossos filhos passaram a noite na nossa cama, que a gente não dormiu direito, que pousaram a gente no chão, que passou mal, que a gente tem reunião no dia seguinte. Nada disso compõe a formação da pressão e do estresse que a gente tem. Nós somos quem nós somos. Essas variáveis têm que estar sempre deixadas de fora na aplicação da lei do amor, da fórmula do amor. Elas não podem interferir de maneira nenhuma, porque se elas interferem, o resultado não vai ser puro. O resultado não vai ser sempre igual, como a gente aplica a fórmula sempre, todas as vezes. Outro ponto muito importante na fórmula do amor, ela não aceita valores negativos. Então, quando a gente tem ali, por exemplo, desapego mais devotamento menos abnegação, não funciona. A fórmula da tilt, ela para, trava o computador, não vai adiante. Ela não aceita valores negativos. E se nós tentarmos substituirmos, por exemplo, por sentimentos negativos, ela funciona menos ainda. Então não adianta querer tirar abnegação por vaidade e orgulho. Não vai funcionar. Esta fórmula não aceita nunca valores negativos e muito menos sentimentos negativos aplicados a ela. É uma fórmula simples. É uma fórmula que nós conseguimos guardar na nossa cabeça fácil. Não precisa nem de cola na hora da prova. Não precisa de cola não, Geraldo. Não precisa não. Cola, desapego, devotamento, abnegação, benevolência, indulgência e perdão. Olha, dá até para fazer rima. Né? Tem aqueles professores de cursinho, que a gente estava no cursinho até o ano passado, né? Que a gente estava na escola até 2 anos atrás, o ano passado a gente estava no cursinho, não é isso? Então você faz aquelas rimas de cursinho. Desapego, devotamento, abnegação, benevolência, indulgência e perdão. Pronto. Fica fácil da gente guardar isso. Isso aqui não é do meu tempo. Algumas pessoas estão rindo. Isso na verdade, algumas pessoas mais experientes falavam muito. O pessoal ali da época de 80, mais ou menos, que viveu essa época, falava muito disso. Né? E aí hoje, como você tem Google, você vai pesquisar o que é, tá na história, etc. Então, em uma certa época, nos anos 80, esses quadrinhos aqui ficaram muito famosos. Né? Amar é... ou até um cartunista aqui dos Estados Unidos. Papel de carta. Love is... Você entregou, eu tinha esse papel de carta. Você estava lá, você viveu, olha só. Desculpa, você está diminuindo a data. Nossa, pior ainda. 30 anos nos anos 70. Mas mesmo assim, alguém me disse que isso era muito famoso, era muito legal, aparecia nas tirinhas do jornal, todo dia vinha uma figurinha, a maré isso, a maré aquilo, etc, etc. Eu achei que cabia bem para que a gente pudesse aplicar isso nas nossas fórmulas. Então, amar é, por exemplo, ser sutil e sensível, paciente e constante,
não se irritando e nem se impondo nunca. Amar é, também, desconsiderar a ignorância e educar o que não conhece. Amar é, também, esquecer o erro, sem deixar de lado a necessidade da reeducação. Amar também é não acusar, mas corrigir. Amar é não afrontar, mas ajudar. Amar é não punir, mas educar. E amar é não destruir, mas salvar. Estas são aplicações práticas daquela fórmula que a gente acabou de ver. Quando a gente aplica esses sentimentos, esses comportamentos, isto aqui é o resultado final daquela fórmula. Quando a gente aplica devotamento, abnegação, caridade, perdão, tolerância, entendimento e assim por diante, são esses comportamentos aqui que nós estamos adotando em direção ao próximo, que este é o mais importante. Nós não podemos esquecer que o Cristo espera a aplicação do amor ágape em direção ao próximo. E tudo isso aqui nós estamos fazendo em direção ao próximo. Esta aqui é a fórmula do amor trazida na prática, trazida para o dia a dia. Que esta é a grande vantagem dessas fórmulas, quando a gente consegue trazer uma equação e poder aplicar ela no nosso dia a dia. Né? Porque até hoje eu fico tentando me lembrar, ΔE mais ΔT sobre velocidade dividido por V, tá? Até hoje eu tento encontrar uma aplicação para aquela fórmula. Eu não consigo. Não consigo. Não uso, não é alguma coisa que a gente usa. Isso aqui a gente usa. Isso aqui é aquilo que se espera de nós. Isso aqui nós podemos aplicar em qualquer relação. Na relação do amor-paixão, na relação do amor de filial, de mãe, no amor-afeto, no amor ágape, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações de família, em qualquer lugar que nós estejamos, isto aqui é prático. Essa é a prática da fórmula do amor. Até no centro, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Quando nós aplicamos isso, nós vamos ter sempre o resultado do amor ágape. E o que é o resultado desse amor ágape? O amor ágape, o resultado dele, nós podemos dizer que é o antídoto eficaz para todo o sofrimento, prevenindo, diminuindo ou mudando-lhe a estrutura. E quando nós aplicamos isso, o amor cristão é a chave para o enigma da enfermidade e da saúde. Até como já dizia o Cristo naquela primeira frase e como está na obra de Joana de Ângeles. Emmanuel diz para nós ainda o seguinte: a lei divina é uma só, isto é, a do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. Quando nós tivermos a capacidade de compreendermos essa fórmula e trazermos na prática e aplicarmos esses sentimentos com aqueles exemplos que eu dei um pouco antes, nós vamos estar cumprindo a vontade de Deus. Porque é da vontade de Deus que nós pratiquemos o nosso amor na nossa mais alta capacidade a Ele e ao próximo, conforme instruiu o Cristo. Este é o resultado da fórmula do amor, desse amor ágape. Estarmos em sintonia com a vontade e os desejos divinos. Estarmos em sintonia com o Pai e com aquilo que Ele nos ensinou através da vivência do Cristo. Quando nós entendemos esses valores e nós conseguimos diferenciar o amor ágape do amor paixão, do amor afeto, então as coisas tornam-se mais claras para nós. Porque Ele não está pedindo que nós tenhamos o mesmo afeto com o nosso inimigo, mas Ele está pedindo que nós amemos o nosso inimigo com o sentimento cristão, com o amor ágape. Isso eu consigo fazer, isso eu consigo compreender. Amar o meu inimigo como eu amo a minha mulher, ou os meus filhos, ou qualquer pessoa da minha relação, isso eu não consigo entender. Vai além da minha capacidade. Mas amar o meu inimigo com esses valores, isso eu consigo fazer. Isso fica claro. Isso, inclusive, para mim, faz muito sentido. Porque aquilo que o meu inimigo fez para mim não é problema meu, é dele.
O meu problema é entender que o meu inimigo ou o meu oponente tem o direito de pensar diferente e agir diferente da maneira que mais lhe convier. Ou, como diz o próprio Chico, ao outro eu dou o direito de ser como é. A mim eu exijo que seja melhor a cada dia que passa. Essa é uma frase do Chico, que define bem isso aqui. Então eu consigo compreender o amor que o Pai espera de nós. E eu consigo compreender principalmente, e mais importante, de que esse amor é viável, é plausível, é real e é possível. Depende única e exclusivamente de nós. Ou, como disse muito bem a Hélida na leitura que ela fez, a dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. A dádiva chegará, mas depende de mim, depende de ti, depende da maneira de proceder na luta construtiva. Esse amor está em nossas mãos. Esse amor é possível e é atingível. Ele só depende de nós. Roguemos ao Pai, roguemos ao Mestre Jesus, que com a sua benevolência infindável, que com o seu amor infinito, Ele possa estar sempre nos abençoando e nos iluminando pensamentos e sentimentos, para que em todos os instantes em que nós tivermos que aplicarmos o amor ágape, nós estejamos à altura daquilo que o Pai espera de nós. Que nós estejamos prontos a corresponder à necessidade de evolução e de crescimento. E que nós estejamos aptos a colocar em prática aquilo que o Cristo pediu para nós. Amarmos uns aos outros como eu vos amei. E que as bênçãos dele possam recair sobre nós na noite de hoje e em todas as outras da nossa existência. Muito obrigado, muita paz.